Aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque tem vídeo novo aqui toda semana. Curte esse vídeo e o principal, assistam todas as propagandas aqui do canal, que é essa forma que vocês conseguem me ajudar, para que eu sempre traga conteúdo novo para vocês, tá? Semana passada eu coloquei ali em votação 3 blusas que não são em crochê, elas eram em tecido. E aí, eu resolvi escolher, deixei em votação para vocês escolherem uma para eu tentar fazer no crochê, né? Fazer uma releitura aí no crochê. Acho que vai dar certo, a gente vai descobrir. Se der certo, provavelmente eu vou fazer mais experiências assim, tá? Eu escolhi usar a linha Anne, tá? Com agulha 1,75. A tex da Anne, muita gente pergunta, é 2,95, tá? Textura 2,95. Para agulha 1,75 ou 2, eu uso geralmente 1,75. E essa cor aqui é a cor 4131. Eu achei que 2 novelos daria, mas eu peguei uma linha que eu tenho 3 novelos para que não falte. Então, eu vou conseguir ver, fazendo essa blusa de manga comprida e ela tem uns babadinhos, eu vou conseguir ver quanto vai de linha e isso vai ajudar nas próximas peças que eu quero fazer mais ou menos nesse estilo de blusa, tá? Então, mas é bom ter 3 novelos para garantir, tá? Daí, mais tarde, se for menos, eu vou conseguir ir passando melhor para vocês a quantidade de material. O que a gente precisa de medida? Podemos pegar a medida ombro a ombro, medindo com a fita métrica de um lado ao outro, tá? Medida do busto, pode pegar também a circunferência das costas, medindo com a fita métrica, logo abaixo do seio, toda a circunferência, tá? O comprimento da blusa que a pessoa quer, e também o comprimento e largura do braço. Então, mede do ombro até o pulso e também a largura medindo acima do cotovelo, que é a parte maior do braço, tá? Eu aconselho a fazer essa blusa primeiro para vocês poderem ter uma noção de como fica no corpo, das medidas certinho, porque é uma base do que eu vejo na blusa, mas talvez eu não use todas as medidas. Então, eu aconselho quando é algo novo, assim, é bom vocês primeiro fazerem para vocês, para depois vocês fazerem para venda, tá bom? Então, no mais é isso, vamos iniciar então a nossa blusa. Eu já comecei aqui fazendo um dos lados da parte da frente. Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer dois desses aqui para a parte da frente. Então, um viradinho para cá e o outro viradinho para cá, tá? São duas partes da frente. Depois, a gente vai unir com uma carreirinha de correntinhas, vai unir os dois lados, vai trabalhar algumas carreirinhas e depois a gente vai fazer igual na parte de trás. E aí, depois, nós vamos juntar e aí trabalhar circular, tá? Então, é bem aos poucos. Então, a gente vai começar fazendo, então, uma das partes aqui da frente. Eu trabalhei com 20 pontos, que eu achei que é o suficiente para qualquer tamanho, tá? Não é pra ficar bem em cima do ombro, até pra descer um pouquinho, assim, sabe? Então, a gente vai laçar aqui a nossa linha e vamos fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Feitas 20, eu sei que lá no início, quando a gente empurra, tira uma correntinha, então, vou fazer aqui mais 3 pra virar. Laço aqui a minha linha, vou pular 1, 2, 3 correntinhas e na quarta eu vou fazer aqui o ponto alto. Sendo assim, a gente já fica com 2 pontos altos, um das correntinhas que a gente acabou de pular e esse que a gente acabou de fazer. E a gente vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Então, se eu fiz ali inicialmente 20 correntinhas, eu tenho que ter agora 20 pontos altos, tá? Façam até o final da carreira, terminados os 20 pontos altos, eu volto. Feito os 20 pontos altos, nós vamos virar a carreira, subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. E vamos continuar trabalhando ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, vai ter aí novamente 20 pontos altos. A gente vai fazer assim por 7 carreiras, tá? Já com essa aqui que a gente já fez, essa aqui é a segunda, então, vai ter aí mais 5 carreiras de 20 pontos altos. Terminadas essas carreiras, eu volto, porque a gente vai fazer daí um aumento aqui
para ele ficar, para quando a gente fizer o acabamento da gola, vai ficar meio redondinho, tá? Que é o que a gente quer, a proposta da peça. Depois eu explico para vocês como a gente vai fazer de um lado e do outro. Terminadas as 7 carreiras com 20 pontos altos, a gente vai fazer os aumentos, tá? Aqui pra parte do ombro, pra parte do braço, sempre vai ser retinho. E pra parte de dentro é que vai ter o aumento. Então, nesse lado aqui que eu fiz, quando eu comecei a carreira número 8, eu já fiz o aumento aqui no início. Então, em um dos lados, vocês vão começar o aumento fazendo no início da carreira, e no outro lado, vocês vão fazer no final, para que eles fiquem certinhos, o aumento viradinho, os dois para a parte de dentro. Porque se eu fizer também, novamente, aqui, o aumento já no início, vai ficar igualzinho a esse aqui, e não é o que a gente quer, tá? Então, aí vocês podem optar, esse primeiro, vocês podem tanto começar no início como no final. Como esse lado eu já iniciei o aumento no início, aqui eu vou fazer normalzinho, ó. Subo só 3 correntinhas e vou fazer o meu aumento lá no final, tá? Então, vou fazer essa carreira aqui, chegando lá no último ponto, eu volto. Cheguei, então, no final da carreira, iniciei reto, então, o meu aumento vai ser aqui no final. Aqui no último ponto, eu vou apenas fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, ao invés de fazer apenas um, tá? Nós vamos fazer 4 carreiras de aumento, tá? Essa aqui já é a minha primeira. Onde a gente fizer o início, vai ser sempre onde a gente fizer o aumento, vai ser sempre onde tem o aumento. Onde é reto, vai ser sempre reto, tá? Então, aqui é o mesmo esquema, ó. Aqui tá o meu aumento, então, aqui eu vou começar com o aumento. Subo 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto, e no mesmo ponto, faço mais um ponto alto, tá? Não tem segredo. E aí, no restante, ponto alto sobre ponto alto. Fiz o último ponto alto, viro, subo 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui no fim, já sei que é 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Viro novamente e sei que o aumento também é desse lado. Então, são 4 carreirinhas assim, tá? Terminou as 4 carreiras, a gente vai ficar com um total de 11, tá? Cortou a linha, passou por dentro da laçada, pode fazer o outro lado da mesma maneira, até as 7 carreiras. Quando chegar na 8ª, se vocês fizeram que nem eu nessa, e fizeram o aumento só lá no final da 8ª, já sabem que então, no começo da 8ª, nesse outro lado, é que vai começar o aumento de vocês, para que fique certinho, ó. Quando a gente colocar aqui, a blusa, no caso, ó, aqui é retinho pra parte do braço, e aqui, daí, vai ser o aumento, tá? Que é a parte que vai fazer o uzinho ali, aquela voltinha no pescoço. Tá? Termine os dois lados, a gente volta para fazer o cordão de correntinhas, para unir esses dois e trabalhar mais algumas carreiras de ponto alto antes de ir para a parte das costas. Feitos, então, os dois lados, agora a gente precisa fazer as correntinhas para unir essas duas partes. Vamos virar aqui, porque a gente vai trabalhar dessa forma. Vou pegar, então, desse lado aqui, que tem o aumento, que é para a parte de dentro, né? Vamos aqui no último ponto, passar a nossa linha. E vamos fazer 2 nozinhos. Eu vou ver quantas correntinhas vai ficar legal, e aí eu vou voltar, vou testar ali, vou colocar no corpo para eu dar uma olhada. E aí, eu vou voltar para falar para vocês, tá? Quantas correntinhas a gente vai fazer certinho, porque não tem como saber de cabeça sem testar. Então, fez os dois nozinhos e a gente vai começar a fazer as correntinhas. Então, vou fazer aqui umas 30, talvez, não sei se vai chegar a isso ou se vai ser mais, e eu vou testar ali e já volto para falar para vocês quantas a gente vai fazer. Fiz aqui as correntinhas, eu tô fazendo um tamanho M, e eu fiz 40 correntinhas e eu achei que ficou legal, tá? Porque ele desce um pouquinho no ombro, mas é bem sutil. Então, pro tamanho P, acredito que de 6 a 8 pontos a menos do que eu fiz, né? Menos de 40. E do tamanho G, 6 a 8 pontos a mais, tá? Do que eu fiz. Aqui pro M, que eu acho que é o suficiente. Não dá pra fazer acho que a mesma quantidade, porque do P pode ficar grande, no G pode ficar pequeno. Então, nessa média aí que eu falei pra vocês, de A menos pro P, A mais pro G, tá? Aqui pro M eu fiz 40, achei que ficou bem legal. Aí, feito, então, as correntinhas, a gente pega no outro lado, aqui do aumento, né? No primeiro pontinho alto, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aí, também, só cortar a linha e passar por dentro da laçada, que nós vamos trabalhar algumas carreiras retas, pegando, né, as duas laterais. Terminado, então, de unir, vamos pegar aqui no início da carreira, tá? Desse primeiro lado aqui, vamos pegar no primeiro ponto alto,
Vamos passar a nossa linha, fazer 2 nozinhos. A gente vai fazer carreira daí reta de ponto alto, tá? Até chegar ali naquela parte da axila, embaixo, onde sempre, quando vocês vestem uma regata, um top, onde tem aquela separação ali para unir com a parte de trás, tá? Então, vamos subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. E, basicamente, nós vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto. Então, aqui nessa parte vai ser ponto alto sobre ponto alto, tá? E chegando aqui nas correntinhas, vai ser um ponto alto para cada correntinha. No meu caso, tem 40 correntinhas, então, vai ser 40 pontos altos. E aqui também, novamente, ponto alto sobre ponto alto. Eu acredito que eu vou fazer de 6 a 8 carreiras, mas eu vou fazer, então, as minhas carreiras, vou ver certinho na altura que fica ali, e aí eu volto para falar para vocês. Acredito que para tamanho P pode ser umas 4 carreiras a menos do que eu estou fazendo, e para o tamanho G, 4 carreiras a mais, tá? Que é por causa do C, então o P é menor e o G é maior, então pode também ser a mesma quantidade aqui de carreiras, que aí pode ser que não fique legal. Voltando aqui, gente, ó, eu fiz 9 carreiras, tá? Vou falar um pouquinho mais devagar, que minha boca hoje tá meio inchadinha. Então, eu fiz 9 carreirinhas retas. Acredito que 2 carreiras de diferença para cada tamanho já é o suficiente, tá? Mas se vocês acharem que precisa de mais, ou tem que ser número par, ou 2 ou 4 carreiras a menos pro P, e ou 2 ou 4 carreiras a mais pro G, tá? Mas eu acredito que 2 carreirinhas a menos pro P e 2 a mais pro G já é o suficiente. Então, feito aqui as 9 carreiras, antes de a gente cortar a linha e passar por dentro da laçada, vamos fazer aqui 6 correntinhas, que a gente vai usar para passar aqui por baixo do braço. Como já é um pouquinho maior, não precisa de tantas correntinhas, mas a gente sempre coloca algumas, para não ficar apertado embaixo do braço. Então, 6 é o suficiente, eu acredito. Mas a gente pode deixar um pouquinho mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode deixar um pouquinho mais de fio, caso vocês achem que necessite de mais correntinhas para costurar com a parte de trás, tá? Então, deixa um pouquinho de fio e podem cortar aqui e passar por dentro da laçada pra gente fazer a parte de trás. Aqui pra parte de trás vai ser mais ou menos o mesmo esquema, só vai ter menos carreiras aqui. Aqui a gente iniciou com 7 carreiras de 20 pontos altos. Na parte de trás, a gente vai fazer apenas 3, tá? Então, pega no primeiro ponto alto, a peça tá viradinha pra parte da frente. Tá? A parte de trás é sempre onde vai ficar os nós, tá? Só pra vocês saberem. Então, passei aqui a linha, fiz 2 nozinhos. E vou subir aqui 3 correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto. Tá? Subi as 3 correntinhas, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, onde vai dar aqui 20 pontos altos. E a gente vai fazer 3 carreirinhas assim. Volto só pra posicionar vocês sobre o aumento, mas é a mesma coisa, tá? Vou voltar só para dar um norte para vocês. Feito as 3 carreiras, tem as 4 carreiras de aumento, tá? O meu acabou aqui pro finalzinho, a terceira carreira, então eu vou começar normal e os aumentos vão ser sempre aqui desse lado. 4 carreirinhas de aumento, igual que a gente fez aqui na frente, não tem necessidade de eu fazer com vocês. Feitas as 4 carreirinhas de aumento, vocês podem cortar a linha e passar por dentro da laçada. A gente vai ter aqui 4 carreiras a menos do que na parte da frente, tá? Então, depois de fazer esse lado, depois fazer esse lado, fazer a mesma quantidade de correntinhas aqui no meio, que no meu caso é 40. Fiz as 40, uni, vou começar as carreiras de ponto alto, igualzinho a parte da frente. A diferença é que na parte de trás vai ter 4 carreiras a mais de ponto alto, porque nós estamos fazendo 4 carreiras a menos aqui do início, tá? Porque na parte das costas não tem necessidade de ter essa cava tão grande, tá bom? Então, como eu fiz 9 carreiras de ponto alto, eu vou ter aqui 13 carreiras de ponto alto para que fique na mesma altura, ó. Para que quando eu dobrar aqui certinho, esteja na mesma altura aqui que a minha parte da frente, tá? Então, depois de vocês fazerem todo esse esquema da parte das costas, que a gente já fez aqui, por isso eu não preciso fazer com vocês novamente, eu volto pra gente fazer o esqueminha das correntinhas e pra unir os dois lados pra gente começar a descer o corpo da blusa em modo circular. Terminadas, então, as carreiras de trás, nós vamos dobrar, ó, pra eles ficarem bem certinho, carreira com carreira. Aqui tá aberto, que a gente já vai mexer. E aqui nós temos o outro lado. Então, aqui a gente tinha feito aquelas 6 correntinhas, o meu eu deixei em aberto mesmo.
Vamos pegar aqui nessa laçadinha aberta e vamos fechar, se vocês tiverem fechado, só abrir, né? E vamos pegar aqui nesse primeiro ponto alto, então, da parte de trás, e vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui daí vocês vão provar, tá? Depois de fechar o outro lado ali, provem. Se vocês acharem que tá legal, ótimo, ó, o braço tá aqui. Se vocês acharem que tem necessidade daí de fazer mais correntinhas, desmanche e façam mais correntinhas, tá? E aqui no outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Esse é o fio que a gente tá trabalhando. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou mais, se vocês preferirem. E vamos pegar o outro lado e também fechar com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai trabalhar ponto alto sobre cada ponto, circular, até chegar ali logo acima do umbigo, que depois a gente vai trabalhar uma barrinha. Então, é só subir 3 correntinhas e ir trabalhando ponto alto sobre cada ponto. Quando chegar nas correntinhas, a quantidade de correntinhas que tiver é a quantidade de pontos altos que vai ter, tá? Fez o último ponto alto da carreira, fechou com ponto baixíssimo, novamente sobe 3 correntinhas e trabalha ponto alto sobre ponto alto. A gente vai fazer isso até chegar logo acima do umbigo, tá? Que daí a gente vai trabalhar a barrinha de baixo, depois vamos trabalhar esse acabamento do pescoço, que também vai ter uma barrinha igual a de baixo, só que menor, né, com menos pontos. E daí, por último, nós vamos fazer os braços e os babados. Não sei se os babados eu vou fazer antes ou depois dos braços, eu ainda vou ver isso, tá? Então, a gente faça essa parte, a gente se encontra daí na parte 2.